Daí, pessoal, mais uma resolução. O conjunto de solução da inequação logaritmo na base x de 1 menos x que multiplica x é menor que o logaritmo de x, logaritmo na base x de 1 mais x que multiplica x ao quadrado. Então trata-se aí de uma inequação logarítmica, né? E eu preciso então calcular os valores de x que tornam essa desigualdade válida. Ou seja, eu quero o conjunto de solução desta inequação logarítmica. Antes da resolução propriamente dita, cabe aqui fazer algumas observações a respeito dos procedimentos resolutivos de inequações logarítmicas. Então assim, ó, primeira coisa, se eu tenho um logaritmo de um número x numa certa base m maior que um logaritmo nessa mesma base m de y, caso essa base m, caso seja um valor maior que 1, seja 1,2, 1,7, seja 2, 3, enfim, uma base aqui maior do que 1, eu simplesmente cancelo os logaritmos, né? Os logaritmos somem e eu fico com a desigualdade x maior que y, ou seja, eu mantenho a desigualdade. Agora, se eu tenho aqui na base dos logaritmos uma base entre 0 e 1, quando eu cancelar os logaritmos, que eu vou cancelar novamente, quando eu cancelar os logaritmos, eu vou inverter a desigualdade. Então, essa desigualdade aqui vai inverter e eu fico com um x menor do que y. Tá? Então, para a base maior que 1, eu mantenho a desigualdade. E para a base do logaritmo entre 0 e 1, quando eu cancelo os logaritmos, eu inverto a desigualdade. Então, isso é um aspecto aí importante, né, da resolução. Outra situação importante na resolução, tanto de inequação logarítmica como também de equação logarítmica, é quanto aos elementos aqui, né, que formam o logaritmo. Então vou colocar aqui logaritmo de um número k numa certa base w. Então, para que esse logaritmo exista, é necessário que ele satisfaça as condições de existência. Quais sejam? Que k deve ser um valor maior que 0. Então aqui no logaritmando ou antilogaritmo, né? Nesse logaritmando tem que ser um valor positivo, unicamente, estritamente positivo. Não pode ser 0, não pode ser negativo. E essa base w aqui também tem que ser um valor positivo, mas ao mesmo tempo diferente de 1. Ok? Então essa aí é a condição, ou são as condições de existência para o logaritmo. Então eu tenho que ficar atento para essas duas situações. A situação da inversão ou não, né, da troca ou não da desigualdade, e também a condição de existência. Ok? E agora eu vou passar então para a resolução propriamente dita, numa outra lâmina que está aqui limpa, né? Então tá aí. Então como que eu vou fazer a resolução? Primeiro eu vou copiar aí a questão, né? Então vou colocar aqui logaritmo na base x de 1 menos x que multiplica x, e isso está dizendo que é menor que o logaritmo na mesma base x de 1 mais x que multiplica x ao quadrado. Ok. E então, para essa resolução, eu tenho que pensar nas duas situações. Eu vou partir do princípio que essa base x aqui seja um valor maior que 1. Então, partindo do princípio que isso seja um x maior que 1, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, que a desigualdade vai se manter, né? Eu vou cancelar aqui, ó, logaritmo, a mesma base, e aí me sobra 1 menos x que multiplica x. A desigualdade continua aqui, ó, a mesma, eu repito, menor que 1 mais x que multiplica x ao quadrado. Esse x aqui eu vou fazer a falsa passagem, eu vou passar aqui dividindo, né? Começar a isolar aí. Olha só, 1 menos x, mesmo sinal aqui, 1 mais x que multiplica x ao quadrado e divide por x. Aqui eu faço a simplificação ou divisão, né, cancelamento, e aí eu fico com
1 menos x menor que 1 mais x que multiplica x. 1 menos x menor que 1 vezes x, x vezes x, x ao quadrado. Organizando, ó, passando esses termos aqui para a direita na falsa passagem. Então eu tenho x ao quadrado, esse x, esse menos x passa mais, x mais x, 2x, então x ao quadrado mais 2x, e esse 1 aqui passa para cá, menos 1. Aí ficaria assim, ó. Isso é o mesmo que, vou repetir aqui embaixo, x ao quadrado mais 2x menos 1 maior que zero. Ok? Então eu tenho uma inequação agora do segundo grau. Como que eu resolvo? Ou soma e produto ou Bhaskara, né? Já percebi que soma e produto não vai rolar. Vai ficar aqui 4 menos 4 mais 4 dá 8, vai dar uma raiz, dá um valor irracional, né? Dá uma raiz inexata. Então vou fazer com fórmula de Bhaskara. X igual menos b menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado 2 ao quadrado 4 menos 4ac menos 4 vezes 1, 4 vezes menos 1 mais 4. Então aqui 4 mais 4 sobre 2 vezes o a, que é 2. Eu tenho 4 mais 4, 8, então eu tenho ali raiz de 8. Raiz de 8 é o mesmo que raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Cancela, simplifico, né? Faço a extração do fator e eu tenho 2 raiz de 2. Então isso está ficando menos 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre o 2. Fazer simplificação aí, ó. Aqui e aqui, né? Ao mesmo tempo, porque eu tenho soma ali no meio. E aí eu tenho x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2. E aí eu tenho então as raízes x1 igual a menos 1 menos raiz de 2 e x2 igual a menos 1 mais raiz de 2. Só uma questão de organização, né? Porque tu sabe que na equação do segundo grau eu tenho que fazer duas coisas, né? Eu tenho que calcular as raízes, que eu acabei de fazer isso agora, né? x1, x2, e preciso também fazer um esboço de um desenho aí, né? De uma representação geométrica. Então, para representar esse desenho é interessante saber aqui o valor aproximado decimal. E aí, raiz de 2 eu vou aproximar para 1,4. Então esse x1 aqui, olha só, esse x1 aproximadamente, menos 1 com menos 1,4 é menos 2,4. E o x2, menos 1 com mais 1,4, isso vai dar mais 0,4. E aí em cima disso, eu vou elaborar o desenho. Então aqui eu faço uma linha horizontal que se associa ao x, aqui abro um espaço, ó, e aqui um outro, que é o espaço dedicado à marcação das raízes. Então aqui eu tenho uma raiz, que é a raiz menos 1 menos raiz de 2, e aqui eu tenho a outra raiz, que é menos 1 mais raiz de 2. Lembrando que isso aqui é o mesmo que menos 2,4. E esse aqui é o mesmo que 0,4. Por isso que fica à esquerda o menos 2,4 e à direita o 0,4. Aí como essa equação aqui, ó, inequação aqui do segundo grau é antecedida no x ao quadrado aqui por mais, a parábola fica com a concavidade para cima. Então está aqui o desenho, ó, alguma coisa assim. Tá aí a parábola. E como aqui eu tenho maior que zero me dá a ideia de positivo. Então positivo é para cima. Logo, as respostas ficam nas partes de fora aqui, ó.
aqui e aqui. Então esses são os valores de x de acordo com essa suposição de que o x seja maior que 1, ok? Bom, aí pensa, o x tem que ser maior que 1, logo esse intervalo aqui não vai servir. Por quê? Porque esse intervalo aqui, ó, ele está me dizendo que é do menos 2,4 para o menos infinito, né? Então eu pegarei aqui só valores negativos, então nenhum deles é maior que 1. Como eu parti dessa condição, dessa suposição de que o x seja maior que 1, então essa parte aqui não está servindo. Essa parte não está servindo. Então eu vou ficar a princípio com esse lado direito. E aí esse lado direito diz que é do menos 1 mais raiz de 2 para a direita, ou seja, do 0,4 para a direita. Mas, lembra, o x tem que ser maior que 1. Então, na realidade, eu não posso pegar toda essa extensão aqui como resposta. Eu tenho que abrir um espaço ali, novamente, ó. Vou abrir por aqui, ó. E esse espaço aqui, eu vou considerar o valor 1. E aí sim, a partir do 1, aqui é válido. Então esse espaço aqui no meio, ó, também não é válido. Por quê? Porque é entre 0,4 e 1. E entre 0,4 e 1 não é maior que 1. Então para ser maior que 1, somente essa resposta aqui está valendo. Então por enquanto, a única resposta que está valendo... Onde é que eu vou colocar isso? Vou colocar aqui, ó. Por enquanto o que está valendo? X maior que 1. Então, por enquanto, essa é a resposta válida. E se tu observar, ó, e nem aqui eu tenho isso, ó, x maior que 1. Ó. Eu tenho aí a letra A alguma coisa parecida. Então, pode ser que seja a resposta por aí, não sei. Não quero me empolgar, então... Primeira parte, que o x tem que ser maior que 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo raciocínio, mas a partir da suposição de que a base... de que o x seja um valor entre 0 e 1. E aí o que vai acontecer? A desigualdade vai inverter, né? Então, quando eu cortar os logaritmos aqui, ó, a desigualdade inverte. Então, eu tenho 1 menos x, que multiplica x, e aqui 1 mais x, que multiplica x ao quadrado. E no meio a desigualdade vai inverter. Ó. Se eu tenho esse sinal aqui, ó, por eu cortar logaritmos de base entre 0 e 1, porque eu estou supondo isso, né, que a base esteja entre 0 e 1, quando eu cortar esses logaritmos, a desigualdade vai mudar e eu tenho esse sinal aqui. Bom, aí eu vou fazer o mesmo procedimento, ó, rapidinho aqui, ó. 1 menos x maior que 1 mais x vezes x ao quadrado, divide por x, vou cancelar, eu vou ficar com a mesma equação, né? Vou continuar aqui, ó. Acho que o espaço vai ficar meio apertado, mas eu vou continuar. 1 menos x maior que 1 mais x, que multiplica x. Então eu tenho 1 menos x maior que 1 vezes x, x vezes x ao quadrado, a mesma coisa, logicamente. Vou fazer as mesmas passagens para cá. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x menos 1, e o sinal está assim, ó. Então nota que a expressão em segundo grau está no bico do sinal. Então, se eu trocar isso, posso escrever x ao quadrado mais 2x menos 1, ó, e a expressão fica no bico do sinal de novo. E aí, essa é a minha nova inequação do segundo grau. Bom, eu preciso resolver as raízes. Bom, como é a mesma expressão em segundo grau aqui, ó, aqui e aqui, ó, é a mesma coisa, então as raízes serão as mesmas. Então, não vou aplicar aí a expressão de Bhaskara novamente. Vou fazer direto que as raízes x1 é igual a menos 1 menos raiz de 2 e que x2 é igual
a menos 1 mais raiz de 2. E aí vou te lembrar, né, que essa primeira raiz equivale a menos 2,4 e que essa outra raiz é igual a mais 0,4. E aí eu vou fazer o desenho, né? Depois que eu acho as raízes, faço o desenho. Aqui, ó, raízes, desenho. Então, fazendo desenho, uma linha correspondente a x. Abro espaço aí para as raízes. E aí as raízes são, como antes, menos 1 menos raiz de 2. E aqui, menos 1 mais raiz de 2. Só para lembrar, né? Menos 2,4 e aqui 0,4. A concavidade vai ficar para cima mais uma vez. Por quê? Porque aqui na frente, ó, é positivo no x ao quadrado. Então, concavidade para cima, parábola assume esse formato. Como aqui, ó, eu tenho agora menor que zero me dá a ideia de negativo. Então, se é negativo, é a parte de baixo, aqui é a barriguinha. Então, a resposta vai se localizar aqui no meio. Então, esta é a solução. Lembra que eu já tenho isso aqui como possível solução, e aqui eu vou construir outra. Bom, aí o x está valendo de menos 2,4 até 0,4. Né? Mas lembra que o x, olha só, o que eu sugeri aqui, o que eu propus, é que o x variasse entre 0 e 1. Então a parte negativa aqui também não será válida. Então eu vou abrir aqui um espaço para dizer que o zero, que os negativos não são válidos. Então, ó, mais ou menos aqui, ó, 0. Então será do 0 em diante, certo? Será do 0 em diante. Então do 0 em diante é válido, certo? Mas por quê? Por que isso? Mais uma vez, deixa eu fazer o desenho aqui ampliado. Ó. Eu achei como resposta desde o 0 aliás, desde o menos menos 1 menos raiz de 2, que é o menos 2,4, até o 0,4, que é o menos 1 mais raiz de 2. Certo? Então eu achei tudo isso aqui, ó, como resposta. Por quê? Porque atende a resolução, a inequação do segundo grau. Mas não esquece que eu quero que o x seja maior que 0 e menor que 1. Então os negativos não são válidos. Então na realidade a resposta vale a partir do 0 aqui, né? Então na realidade eu tenho que considerar aqui, ó, abrindo aqui no 0. Então na realidade vai ser desde o 0 até o 0,4. Porque tem que ser um valor entre 0 e 1. E do 0 até o 0,4 é um valor entre 0 e 1. Os negativos aqui não valem. Ó. Porque embora satisfaçam a inequação do segundo grau, não satisfaz o meu ponto de partida aqui. Que tem que ficar maior que 0. Então não pode ser negativo. Então aqui eu tenho uma outra suposta resposta. Então eu vou colocar aqui, ó, suposta resposta, um valor que fica entre 0 e menos 1 mais raiz de 2. Então eu vou colocar aqui, ó,
Então aqui eu tenho uma outra suposta resposta. Então a princípio aí, ó, eu tenho duas respostas. Bom, e agora? O que está faltando aí eu analisar para esclarecer melhor isso, né? Porque isso aqui, ó, isso aqui eu até tenho nas alternativas. Eu tenho isso na letra E, né? Mas aqui está dizendo que o x pode ser maior que 1. E como eu vou condensar isso? O que está acontecendo aqui? Bom, antes de marcar a letra E, eu vou analisar o que eu comentei anteriormente da resolução. Eu comentei sobre a virada do sinal aqui, ó. E comentei também a respeito da condição de existência. Então, olha só o que acontece, ó. Acontece que aqui no logaritmando, ó, tem que ser um valor tem que ser um valor maior que zero, né? E aqui tem que ser um valor maior que zero diferente de 1. Então aqui não está tendo problema. Maior que zero diferente de 1 não está tendo problema. E aqui também, entre 0 e 0,4 também, né? É um valor positivo diferente de 1. Então não tem problema. Então a base, de novo, ó, a base aqui, esse x aqui, ó, esse x aqui, tem que ser um valor positivo diferente de 1. Se ele é maior que 1, não tem problema. Se ele é um valor entre 0 e 0,4, também não tem problema. Então esse x da base aí não está me causando nenhum tipo de comprometimento em relação ao que eu já achei. Mas aí tem que lembrar que no logaritmando tem que ser um valor também maior que zero. Então, aplicando essa condição de existência aí, eu sei que o logaritmando 1 menos x que multiplica x, isso tem que ser maior que zero. E que 1 mais x que multiplica x ao quadrado, isso também tem que ser positivo, também tem que ser maior que zero. Então, olha só, para que isso seja maior que zero, vamos pensar assim, ó, se o x for maior que 1, se o x for maior que 1, eu colocando aqui no lugar do x uma coisa maior que 1, isso vai dar negativo, vai dar menos. Porque vai ficar 1 menos alguma coisa, vezes esse x aqui, ó, que é um valor maior que 1, né, que é o mesmo valor. Então, por exemplo, ó, vamos pensar assim, ó, para que tu entenda. Vamos pensar no x, atribuir um valor x igual a 2, só para tu entender. Ó. Então aqui ficaria 1 menos 2, que multiplica o x, que é 2. 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 vezes 2. Isso vai dar o quê? Vai dar um valor maior que zero? Não, vai dar um valor negativo. Vai dar menos 2, e menos 2 não é maior que zero. Então esse x maior que 1 aqui está dando problema ali. Certo? Então já estou vendo que esse x maior que 1, peguei o 2, não deu. Tá? Mas eu posso fazer isso mais claramente, já que o vídeo ficou longo mesmo, né? Olha só, eu atribuí aqui um valor maior que 1. Peguei daqui, ó, x tem que ser maior que 1. Então se eu pegar aqui um valor maior que 1, vai ficar negativo aqui. E esse valor negativo vezes esse valor maior que 1, que é um valor positivo, porque é maior que 1, menos vezes mais dá menos. Então isso aqui, ó, vai resultar um valor negativo. E negativo é maior que zero? Não, é falso. Então esse x maior que 1 não está servindo. Eu podia pensar nessa outra aqui, eu acho que fica mais claro. Ó. Se eu pegar um valor maior que 1, aqui acho que vai ser, aqui vai servir, né? Eu tenho um valor maior que 1 vai dar positivo, e aqui negativo, um positivo elevado a positivo dá positivo, vai dar maior que zero. Então aqui não vai ter maiores problemas. Mas aqui eu estou verificando, né, que realmente se eu utilizo um valor x maior que 1, quando eu coloco nessa condição de existência aqui, ó, não serve. Eu não posso pensar num valor maior que 1 aqui, porque um valor maior que 1 aqui, isso dá negativo, e negativo vezes esse valor maior que 1 aqui é positivo, vai dar menos aqui. Eu ficaria com logaritmo
na base x de menos alguma coisa. E aí isso não serve. Tá? Então esse x maior que 1 eu estou descartando. E aí realmente qual é a única resposta que me serve? Me serve x entre 0 e 0,4, ou seja, menos 1 e raiz de 2. Né? Porque se eu pensar num valor, por exemplo, ó, entre 0 e 0,4, vamos pegar um 0,2, vamos supor. Tá? Já que a gente está testando aqui, né? 0,2. Se eu pensar aqui, ó, olha só, se eu pensar aqui, ó, vou repetir aqui embaixo, ó, 1 menos x vezes x maior que 0, tá? Então se eu pensar no 0,2, eu tenho 1 menos 0,2 vezes o x, que é 0,2. Isso tem que dar maior que 0. E aí vai fechar, né? Porque 1 menos 0,2 dá 0,8 positivo. 0,8 positivo vezes 0,2 vai dar um valor positivo. Vai fechar. Então realmente um valor entre 0 e 0,4, ou seja, entre 0 e menos 1 mais raiz de 2 serve. Porque aqui, ó, vai dar um valor positivo. E esse valor positivo vezes esse outro valor positivo vai dar positivo. E logaritmo de positivo é válido. Ok? Então aí realmente eu fico com a letra E, confirma o que eu já havia, né, conjecturado ainda há pouco. Ok? Então era isso. Espero que te ajude esse vídeo. É uma questão assim, de certa maneira, né, com grau de complexidade, já que eu tenho que analisar a virada de sinal ou não, e tenho que analisar também a condição de existência. É uma questão bem bacana aí. Espero que tu tenha um bom proveito, bons estudos, um forte abraço.